O Magnetic Mask é sem dúvida uma das ferramentas mais inovadoras do Final Cut Pro 11 e hoje eu vou te mostrar as 5 maneiras mais criativas de se utilizar esta ferramenta. Nós vamos falar desde desfocar o fundo até mesmo fazer color grades mais avançados e tudo isso para ajudar você a transformar as suas edições de vídeos e economizar muito tempo. E se você quer dominar esse Magnetic Mask aqui e explorar todas as suas possibilidades, fique comigo até o final do vídeo que eu vou compartilhar todas as técnicas práticas que vão elevar o nível das suas edições e a última dica é especialmente útil para quem busca um color grading cinematográfico. Então, bora pro Final Cut! E galera, antes de eu começar, já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal para você não perder nenhuma das dicas e truques para Final Cut Pro e muito mais. E a primeira de todas é o desfocamento do fundo. Sim, agora é possível que você consiga adicionar mais desfoque ou até mesmo quando você grava com aquela lente mais aberta, uma 24mm, 35, e aí você não conseguiu um desfoque tão legal, agora dá pra gente adicionar de uma maneira muito fácil, rápida e que fica com uma aparência muito natural. Então, vem comigo pro Final Cut. Aqui dentro do Final Cut já deixei meu clipe selecionado. Como vocês podem ver, não tem tanto blur aqui, não tem tanto borrão, né, desfoque aqui no fundo. E eu quero adicionar um pouco mais. Nós iremos já adicionar utilizando uma das técnicas mais fáceis, que é vir aqui na nossa aba de efeito, vir em Blur e já buscar pelo Gaussian Blur. E agora basta vir aqui, puxar o efeito e jogar em cima da nossa modelo. Uma vez que a gente jogou, clique aqui em analisar. Ele vai fazer a análise e pronto. E assim que finalizou, basta a gente dar um OK e você viu que ficou borrão nela. Calma, não tem problema. O que eu vou fazer agora, rapaziada, é selecionar aqui o meu efeito de máscara, clicar aqui nesse quadradinho de shape e inverter a minha máscara. E olha só, a gente já conseguiu o borrão, mas ele está muito artificial. E agora a gente vai fazer um leve ajuste aqui até que ele se torne mais notável aqui, menos artificial. Mais ou menos por aqui fica legal. E aqui também a gente vai mexer no feather. Vamos deixar o feather aqui, ó. Aumentar o feather aqui. Para que a gente consiga dar esse arte mais natural. E olha só a diferença do antes pro depois. Então a gente consegue agora atingir e colocar o nosso blur. E olha só o traqueamento como que ficou. Principalmente para você ou algum cliente que gravou com uma lente que ela não tem uma abertura, um desfoque muito grande. Você queira adicionar para deixar esse estilo mais cinemático. Agora a gente consegue fazer facilmente utilizando o Magnetic Mask. Um outro efeito é um efeito que eu gosto de utilizar muito, que é onde a gente coloca um título entre a pessoa aqui. Então eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou utilizar este daqui, que eu acho bem legal, a gente consegue utilizar isso daqui. Para isso, o que a gente precisa fazer é muito simples. Nós iremos aqui duplicar essa camada, segurando a tecla opção, e no de cima aqui, eu vou selecionar o momento aqui que eu quiser e vou clicar aqui na minha varinha mágica e selecionar o Add Mask e selecionar o nosso rapaz aqui e desselecionar as coisas que não precisam, tá? Então eu gosto muito dessa função aqui, que ele entende muito bem o que não precisa. Feito isso, a gente clica em análise e deixa ele fazer o trabalho dele. E agora que o Final Cut terminou essa análise, a gente clica aqui em OK. E agora chegou o momento de a gente escolher o título. E para isso eu vou usar o meu pacote do Design Studio e vou escolher um título do meu Music Video 2, que é um pack muito legal que eu gosto. Tem um título bem bacana aqui que eu gosto de utilizar, que é esse Outsider. Eu vou simplesmente arrastar aqui. Caso você não conheça isso daqui, eu vou deixar o link aqui no card subindo aqui para vocês conhecerem o Design Studio, que na minha opinião é a única assinatura que um videomaker, um filmmaker ou um editor de vídeo precisa para conseguir elevar a sua produção de vídeo e ganhar muita grana. Então vamos lá, uma vez que eu coloco aqui, ó, ele já vai aparecer aqui pra gente. Então o que eu vou fazer é simplesmente aumentar para o tamanho que eu gostar aqui. E caso você queira também, ó, dá uma olhada aqui como já ficou. Caso você queira também, basta você fazer a customização aqui, colocar uma outra cor diferente. Por exemplo, vamos puxar aqui para um tomzinho de amarelo aqui, laranjado. Aí basta eu clicar e arrastar para os outros textos aqui a cor que eu quero. E essa dica aqui eu já ensinei em outros truques. Basta você dar uma olhada nos meus vídeos. E olha o resultado que a gente alcançou apenas utilizando o Magnetic Mask e também utilizando aqui algum efeito de título que você queira. Obviamente você pode usar os que já tem aqui disponíveis no Final Cut Pro, mas eu realmente recomendo você dar uma olhada no Design Studio. Você tem o acesso por 2 semanas, 14 dias aí totalmente gratuito, sem pagar um centavo, para você dar uma olhada em como funciona, como são as coisas. E depois, se você não gostar, é só não pagar. Mas eu garanto para você que se você fizer o teste, você vai querer fazer a assinatura. O legal de tudo, eu recomendaria que você, né, dividisse com um amigo aí, um colega, e assim você consegue os dois evoluir na edição de vídeo. E a terceira técnica que eu vou ensinar para vocês é utilizando o Magnetic Mask para criar
transições únicas, suaves, como wipes criativos usando objetos de cena. Então basta a gente combinar, né, o nosso Magnetic Mask aqui com o objeto que a gente tem na cena. Neste caso vai ser o nosso skatista aqui, para a gente poder transicionar de uma cena para outra. Então eu vou te mostrar uma das aplicações que eu consigo e você também agora consegue fazer aqui dentro do Final Cut Pro 11. Então basta você selecionar o vídeo aqui, deixar o vídeo na parte de baixo onde você quer que a transição ocorra, tá? Eu já vou recortar, fazer um corte aqui para separar esse clipe. Então vou escolher qualquer momento, tá? Mas escolha um momento em que a imagem que você vai fazer o traqueamento, que no caso é esse rapaz aqui, ele esteja por completo na cena. E agora eu vou selecionar a varinha mágica e adicionar a máscara magnética e selecionar já as partes que eu preciso fazer o traqueamento e desselecionar as partes que eu não preciso. E lembrando que se você quiser entender mais como funciona por completo o Magnetic Mask aqui, as suas funções e ferramentas, tem um guia bem completo para você poder assistir e entender tudo o que você pode fazer. Aqui eu estou sendo bem mais superficial, mas eu recomendo que você vá e clique no link aqui em cima. Agora basta a gente clicar em analisar e deixar ele fazer o trabalho pra gente. Uma vez que ele terminou a análise, o que a gente vai fazer é duplicar essa camada de baixo, né? E na camada de baixo eu posso desativar esse efeito, a gente não vai precisar dele. Já na camada de cima, nós vamos trocar o modo de mesclagem, o Blend Mode, de normal para Silhouette Alpha. Feito isso, a gente vai ficar com esse resultado aqui. Uma vez com esse resultado, o que a gente vai precisar fazer é criar um compound, apertando a tecla Opção G e criar um compound aqui para que ele aconteça isso daqui. A gente já tem um efeito bem legal que a gente consegue ver o que está acontecendo ali dentro, certo? Mas a gente quer que isso ocorra numa transição. Então, para a gente fazer essas alterações, vamos clicar 2 vezes nesse compound. E aqui, rapaziada, eu vou fazer uma outra alteração. Vou clicar aqui, selecionar o clipe da parte de cima, clicar aqui e fazer um keyframe de 100%, voltar para o início aqui e fazer um keyframe de 0% na opacidade. Você pode deixar do tamanho que você quiser, que vai ser a duração do seu efeito, da sua transição, tá bom? Então eu vou deixar dessa forma aqui. E outra coisa que nós iremos fazer também, que aqui você já consegue ver que ele vai automaticamente fazendo um blend aqui de uma imagem para outra. Uma outra coisa que nós precisamos fazer para finalizar esse efeito é selecionar esse clipe, vir aqui e selecionar a opção de efeito de crop e vir aqui em Key Burns. Preciso que você cheque se a parte de verde vai estar na parte de fora. Se caso não tiver, basta você clicar aqui que ele inverte, tá bom? E a parte vermelha na parte de dentro. Aí você vai diminuir para o tamanho menor que você encontrar e colocar no meio aqui da imagem, tá? Feito isso, ele vai automaticamente fazer esse efeito de zoom in aqui pra gente. Isso daqui é bem legal, que a gente possa utilizar nos nossos projetos. E o resultado que a gente alcançou é uma transição cinematográfica que adiciona um toque profissional ao seu vídeo, tá bom, rapaziada? E para nossa próxima dica com o Magnetic Mask, eu vou te mostrar como a gente consegue aplicar um efeito de clone em um momento específico utilizando o Magnetic Mask. Bora lá! Tudo que a gente precisa fazer, e eu recomendo muito, esse efeito ele não pode durar tanto assim, você não pode utilizar um período de tempo muito longo, então eu recomendo que você selecione algum 1 segundo, no máximo 2 segundos, para que ele fique legal. E para isso funcionar, eu vou escolher um momento específico aqui, esse momento aqui, ó, que ele tá dando esse pulo, até o momento que ele encaixa aqui no chão, vai ficar bem legal. Então eu vou fazer um corte aqui dessa e separar esse nosso clipe. E agora o que eu vou fazer é já fazer uma cópia duplicada desse efeito, selecionar o momento que ele aparece por inteiro, basicamente, novamente vir aqui no nosso Magnetic Mask, adicionar aqui os objetos que estão na cena de maneira bem rápida e simples, tá vendo? Ele já fez o trabalho para mim, vamos clicar em analisar. E agora que finalizou, a gente dá um OK. E agora a gente ficou com essa imagem aqui, tá certo, galera? E agora, galera, o que a gente precisa fazer é selecionar o nosso efeito de clone. E eu vou utilizar aqui o do MRoTI, o link vai ficar na descrição, é muito mais rápido e prático. Eu venho ver aqui, pegar o Clones Zoom e vou aplicar já aqui no nosso rapaz. E olha só o efeito que a gente já conseguiu até agora, ó. Um efeito bem bacana. A única coisa que eu vou fazer é desativar o efeito de Alt, de saída, e vou trocar para o número 2 aqui o efeito, para a gente ter essa transição bem bacana. E, obviamente, eu vou adicionar uma outra transição Flash Blur, também do pacote do MRoTI, para a gente ter um fecho de luz. E olha só o efeito que a gente conseguiu alcançar utilizando essas 3 ferramentas bem rápido, ó. Muito legal esse efeito que a gente conseguiu alcançar utilizando essas ferramentas. E para você que não tem a ferramenta da Motion VFX e quer aprender a fazer um efeito similar ou parecido com esse, comenta aqui embaixo que eu trago num próximo vídeo um tutorial completo de como fazer um efeito similar a esse que eu acabei de fazer, utilizando apenas o Magnetic Mask e todas as ferramentas do Final Cut Pro, sem que você tenha que fazer a aquisição de um plugin externo.
E já aproveita também para deixar o seu like e se inscrever no canal, para que você não perca quando sair esse vídeo aí, que eu sei que todo mundo vai querer saber como fazer, então é só comentar aqui embaixo. E o próximo efeito que eu vou te mostrar é você fazendo o wipe de uma cena para outra, como essa que vocês estão vendo agora. Tudo isso utilizando apenas o Magnetic Mask e nenhuma ferramenta Earth. Então pode ficar despreocupado que esse daqui você vai conseguir fazer direto no Final Cut Pro sem a ajuda de ferramentas externas. Para isso, tudo que você precisa são 2 clipes. Um clipe onde a pessoa está passando ou tem alguma coisa passando e cobrindo a cena toda. Como vocês podem ver, a gente tem aqui um tronco de árvore que está cobrindo e passando pelo vídeo todo. E é isso que nós iremos utilizar. Ou também nós poderíamos utilizar este poste aqui de metal também, que faz sentido, mas qualquer coisa que passar na frente, pode ser uma pessoa, mas ela tem que cobrir do topo aqui até a parte de baixo e passar de um canto para o outro, tá? Isso é necessário. Mas se vocês quiserem, eu posso mostrar para vocês como a gente consegue fazer isso colocando coisas externas, caso não tenha sido gravado, tá? Então comentem aqui embaixo também que vocês querem aprender como fazer esse tipo de efeito, que eu trago nos próximos vídeos. Para a gente poder fazer esse efeito, eu preciso só simplesmente, né, adicionar minha máscara e já fazer a marcação da árvore. Mas vocês podem ver que ele está selecionando coisas a mais. E o que eu vou fazer é desselecionar já essa pessoa aqui, já desselecionar ela, desselecionar partes que não precisariam estar, o cachorro, já marcar partes aqui que eu sei que o computador não precisa fazer a seleção, tá bom? Vou deixar aqui, ó, marcado as coisas aqui bem próximo. E agora a gente vai clicar em analisar. Caso ele faça seleção de algo a mais, você pode muito bem ali escolher o frame que ele fez a seleção a mais, e daí você fazer a retirada disso. Como ele terminou aqui, não preciso deixar ele finalizar tudo. E olha aqui, ó, um frame em que ele pegou a perna dela, uma parte da perna dela, não faz sentido. Eu posso vir aqui, clicar no sinalzinho de menos e pedir para desselecionar. E agora fazer a análise daquele ponto para frente, ó. E agora eu vou também fazer a análise desse ponto para trás, tá? E a gente vai voltando frame por frame para ver se tem algum momento que ele não precisa fazer a seleção. Aqui eu já consegui perceber, tinha algum momento aqui, ó. Aqui eu já posso tirar, ó. Aqui eu tirei. Então eu vou adicionar o da árvore de novo, para ele entender que essa parte aqui não é para ter, mas a árvore é para ter sim, e peço para ele fazer a análise aqui, frame por frame aqui, ó. E agora peço para terminar. Assim que a árvore some, o objeto passa, você já pode cancelar o restante aqui. A gente vai apertar OK, e olha só, nós temos aqui a árvore passando pela cena, tá? É isso que nós queremos. Mas assim, não tá aparecendo o restante do vídeo. E o que a gente vai fazer? Para que isso aconteça, eu vou vir aqui, selecionar aqui na questão de máscara e vou pedir para adicionar um Shape Mask. O legal de tudo é que a gente consegue colocar várias máscaras, tá? Eu vou adicionar o Shape Mask aqui e deixa eu vir até essa parte aqui que a árvore vai começar a... Ó, a árvore tá aparecendo, até esse momento aqui, ó. Árvore aqui. Também vou tirar o zoom, talvez deixar 25% aqui. E já vou aqui nesse Shape Mask, fazer ele ficar grande, pegar toda a tela e aumentar ali o tamanho bastante. E vou deixar ele mais ou menos aqui, ó. Feito isso, rapaziada, eu vou voltar alguns frames até o momento em que a árvore desapareceu. E a partir desse momento, mais ou menos aqui, vou até tirar o fade um pouquinho, vou diminuir ele mais ou menos aqui. Eu vou vir aqui na minha posição, tá, do meu Shape Mask, vou clicar aqui para criar um keyframe. Agora eu vou avançar para frente. Mais. Quando a árvore estiver mais ou menos no meio, eu vou puxar também, ó, mais ou menos aqui, para ele criar um outro keyframe. E agora eu vou avançando. A hora que a árvore sumiu aqui, eu avanço completamente aqui, ó. Isso vai fazer com que agora a gente tenha este efeito aqui, ó. Vou dar um play, vamos ver como vai sair. Pronto. Perfeitinho. E agora o que eu posso fazer também no Magnetic Mask aqui, na parte da árvore que vai aparecer aqui, eu vou também mexer aqui no feather dela, tá? Para que ela fique com um feather mais bonitinho. E pronto, nós criamos o efeito de wipe aqui de uma transição para outra. E caso você queira melhorar ainda o efeito, você pode adicionar um pouco mais de Motion Blur, um efeito aqui que a gente tem na própria Motion, que é de graça. Você pode utilizar ele para vender ainda mais a ideia do efeito. E é claro que eu deixei o melhor para o final. A gente vai utilizar o Magnetic Mask para fazer um color grading cinemático. É isso mesmo. Você vai conseguir utilizar o Magnetic Mask para ajudar a gente a acelerar um processo que antes era muito chato e hoje a gente vai conseguir isolar. Eu vou te mostrar uma versão mais simplificada do que você consegue fazer nesses ajustes aqui e muito rápido. E para que a gente consiga fazer isso, eu vou vir aqui no meu Color Inspector e já vou clicar aqui e criar uma
Color, uma ferramenta de curvas aqui. E nessa de curvas aqui eu vou clicar aqui na máscara também, e a gente também tem o adicionar o Magnetic Mask. Uma vez que eu clico aqui, já vou selecionar as partes que eu quero fazer este efeito. Apliquei aqui, vou retirar o efeito aqui do rosto da mulher. Ó, tirar aqui do rostinho dela para não deixar marcado. A gente vai deixar marcado aqui algumas áreas que eu sei que não precisam. E agora basta fazer a nossa análise. E agora que ele concluiu, rapaziada, próxima etapa é a gente alterar aqui no verde aqui. Eu vou clicar nessa setinha e mudar de verde para cian. Tá? Feito isso, eu vou vir aqui na parte das sombras e vou subir aqui o cian. E olha só o resultado que a gente conseguiu alcançar. A gente vai replicar o efeito Teal and Orange, que é um efeito muito utilizado no cinema, mas olha a diferença que a gente conseguiu alcançar utilizando máscaras. Olha que legal, que incrível. Caso você queira também, dá para você aplicar um pouco de feather aqui, tá? Aplica um pouco de feather aqui. E o efeito já ficou muito, muito legal e interessante. Olha, toda a água aqui com uma cor bem bacana. Outra coisa que a gente vai fazer é fazer novamente uma máscara. Então eu vou vir aqui no meu Color Inspector, vou clicar aqui e fazer um novo curvas, uma nova máscara de curvas. E vou agora aplicar no rosto da minha modelo, tá? Aplicar aqui e já vou clicar aqui, ó, para adicionar uns pontos de negativo, tá? Para ele não fazer essa seleção aqui. E agora eu vou pedir para ele fazer a análise. E agora que ele terminou a análise, a gente vai vir aqui no vermelho e nós vamos clicar aqui e mudar aqui para laranja. E agora a gente vai mexer aqui na intensidade de cores do tom de pele, que fica mais ou menos nesta área aqui. Caso você queira saber, basta pegar o conta-gotas aqui e clicar, que ele vai te mostrar mais ou menos onde está a intensidade do tom de pele da pessoa, tá vendo? E para isso, o que a gente vai fazer? Simplesmente eu vou subir aqui um pouquinho. E olha só que a gente já conseguiu, olha o look que a gente já conseguiu, simplesmente de subir só um pouquinho aqui o nosso tom de pele. Olha só o que aconteceu do efeito, esse era o antes, esse daqui é o depois, por enquanto, que ainda a gente vai fazer uma melhorada no feather aqui. E olha só, a gente conseguiu um resultado até o momento incrível. Tem mais uma coisinha que a gente vai fazer também, eu vou aproveitar aqui no Color Inspector e vou mexer na parte aqui de luminosidade. E eu vou fazer uma leve puxada dos pontos mais claros e uma puxada aqui nos pontos mais escuros, criando o nosso efeito de curva, que a gente chama de S, que é quando a gente tem esse formato aqui, criando esse contraste, esse efeito mais contrastado da imagem. Olha só o resultado que a gente alcançou. Nosso querido editor vai mostrar o antes e depois pra gente, mas olha o resultado incrível que a gente consegue alcançar utilizando esta ferramenta incrível de máscaras dentro do Final Cut Pro. E vocês perceberam que em questões de minutos eu consegui deixar uma imagem de uma forma mais cinemática. E obviamente, se você quiser investir mais tempo estudando, você vai claramente alcançar um resultado muito melhor. E já lembrando, hein, se vocês pedirem muito, eu posso trazer um novo tutorial utilizando o Magnetic Mask mais avançado de Color Grading. Mas com certeza esse tutorial vai sair com antecipação lá pro pessoal do curso Mestre do Final Cut Pro. E lembrando, rapaziada, se você está curtindo esse tipo de conteúdo, eu já recomendaria que você se inscrevesse no canal e também deixasse o like. Assim você não vai perder mais nenhuma notificação de quando sair conteúdos incríveis como esse daqui. E rapaziada, para você que quer aprender mais sobre edição de vídeo, eu tenho o meu curso Mestre do Final Cut Pro. Até o dia 30 de novembro está com uma mega promoção de Black Friday com 50% de desconto. Depois disso ele volta para o preço normal. Então eu recomendaria muito que vocês aproveitassem essa promoção. E para as primeiras 10 pessoas que comprarem o curso, elas vão concorrer entre si a mais de R$ 1.200 de ferramentas para Final Cut Pro. É isso mesmo. Então, se você quiser participar, ainda dá tempo, aproveita, porque você vai poder concorrer a R$ 1.200 só de ferramentas para Final Cut Pro. Eu espero que você tenha curtido esse tutorial e eu vejo você na próxima semana com mais tutoriais incríveis de Final Cut Pro e também sobre o audiovisual. E lembrando, não perca os nossos episódios semanais do nosso podcast, onde você aprender diversas dicas, vai pegar a experiência de profissionais que já estão na área há mais de 10 anos, 5 anos, ou profissionais que estão começando agora, e aí você pode aprender com a experiência desses caras, para que você nunca desista dos seus sonhos. Então, agora sim eu te vejo na próxima semana.